Helder Campos, nosso primeiro convidado de hoje, bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson, boa tarde, telespectadores, um prazer estar aqui novamente. Prazer tê-lo conosco e é o mês de lembrarmos a respeito da importância de prevenção, de ficar atento a sinais e sintomas do câncer, né? Infantil. Isso. Na verdade é uma campanha nacional, né? A Confederação, ela é detentora dessa ação no Brasil inteiro, são 5 anos já que se faz isso, buscando desenvolver cultura, fazer com que a sociedade, os pais, professores, avós, todo mundo, né? Porque o câncer não é um problema meu, é seu, é de todo mundo, né? De quem está nos vendo, e a gente precisa estar atento, alerta para os sinais e sintomas, porque a cura efetiva, a cura sem sequela se dá quando o diagnóstico é precoce. E aí eu pergunto, quais são os principais tipos de cânceres que têm atingido mais as crianças e adolescentes? Na verdade, o campeão é a leucemia, né? Ela dá em todo o que tem o maior índice, tá? E nessa campanha a gente fala dos principais tipos, mas o foco é os sinais e sintomas, para que a família, né, ela fique antenada. E aí, Robson, nós temos no Brasil vários gargalos para que essa criança não chegue cedo. Um país continental, um país que tem escassez de médico pediatra, oncologista pediatra, um país onde as pessoas têm dificuldade de chegar ao tratamento, e isso demanda tempo. E tempo no câncer infantil juvenil, ele depõe contra. E é por isso que a gente faz todo ano essa ladainha, na verdade, de voltar, de buscar a imprensa, de buscar a divulgação, de fazer com que as pessoas interajam, para que essa criança chegue cedo com um tratamento menos invasivo, menos doloroso, mais barato, onde todo mundo ganha, porque a gente está falando de vida. Verdade. E aí a gente para e pensa, né? Quais são os principais passos que devem ser dados, né, em relação à criança e adolescente quando a gente pensa em prevenção? Tem aqueles que se dão na hora do nascimento, e alguns passos na sequência, né? Muito bem colocado. A gente precisa conhecer os sinais e sintomas, tá? Para quê? Para que a gente possa ter a prevenção, ter o cuidado. E uma preocupação que a gente tem é que os principais sinais e sintomas, eles se confundem muito com as doenças comuns da infância, né? Então você tem aí uma febre prolongada, uma palidez permanente, manchas roxas no corpo, o olho com a mancha branca, dores nas juntas, abdômen dilatado, tá? Sangramento gengival. Isso são um universo entre outros tantos, e que a família deve estar alerta, né? O professor, por exemplo, que passa muito tempo com a criança, está observando comportamento, mudança de comportamento, tá? E aí ele pode ajudar muito nisso. É tanto que a gente está desenvolvendo campanhas específicas para os professores. No Brasil inteiro a gente tem a preocupação de divulgar. Nós queremos atingir mais de 10 mil rádios esse ano na campanha. O ano passado nós atingimos 6 mil rádios no Brasil, tá? Levando sinais e sintomas. Nós temos youtuber que está trabalhando isso, a campanha efetiva do Setembro Dourado, para que massifique a ideia. Na verdade, é uma ação, não é efetivamente de curto prazo, é de médio e longo prazo, porque a gente está desenvolvendo cultura, né? O hábito das pessoas buscarem qualquer tipo, né, de sinal de sintoma. E aí eu pergunto, como não confundir certos sinais e sintomas com algo que pode ser realmente um câncer? Aí é por isso que a importância do médico, né? Porque o médico é quem dá o diagnóstico, é quem fecha esse diagnóstico. E aí essa dificuldade que a gente tem de escassez de médicos, aí tem feito ficar mais difícil esse diagnóstico precoce. No norte do país, principalmente, a gente tem uma escassez de profissional da área de saúde, nós temos uma escassez de serviços, de hospitais, uma escassez de casas de apoio. Então, esse paciente sofre muito, porque geralmente ele é deslocado através do TFD, que é tratamento fora do domicílio, para uma outra região, para um outro centro, um centro de referência. Aí você imagine que é sair dessa região para outra, e essa família, né, tem aí um transtorno muito grande nesse enfrentamento. E aí é uma coisa que a gente também cuida, porque na verdade a família equilibrada, o tratamento é melhor. A família que está em condições de superar isso, o tratamento para a criança responde melhor. Então a gente tem que cuidar da criança e da família. E aí eu pergunto, Hilder, como é que se dá esse tipo de atendimento, de aproximação junto à família? Porque o problema do câncer acaba atingindo todo aquele grupo familiar, né? Então como é que vocês conseguem chegar perto, chegar junto dessas pessoas? A Coniac, ela tem 54 filiadas no Brasil, tá? A maioria é casas de apoio e hospitais. As casas de apoio, elas hoje têm quase a sua totalidade equipe multidisciplinar. Não é só acolher,
mas aí você tem um médico, dentista, nutricionista, pedagogo, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professora de arte, professora de informática. É um universo de pessoas que visam, na verdade, a celebração da vida e nessa perspectiva da cura efetiva. Então, ela cria um ambiente propício para a criança e para a mãe, né, que geralmente é quem acompanha. Se você não fizer isso, esse tratamento ele vai ter muita dificuldade de dar um resultado positivo, né? Hoje não se trata mais um câncer, né, um câncer infanto-juvenil sem uma equipe multidisciplinar. Então essas casas hoje, elas estão profissionalizadas, elas são capacitadas, né, inclusive a gente na Confederação tem esse cuidado de capacitar dirigentes profissionais, né, para essa realidade que a gente vive hoje, da possibilidade da cura, porque antigamente quando se falava do câncer, né, era sentença de morte. Tinha gente que não pronunciava o nome câncer porque achava que atraía. Chamava de CA. Ou aquela doença. Né? Então a gente tem hoje a legitimidade de falar muito do câncer, né, e de trazer mais cedo. Essa é a grande bandeira e que a gente tem que trabalhar com toda a sociedade. Quanto mais cedo, maior a possibilidade. Muito maior a possibilidade. Sem dúvida. Quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, Hilder Campos, da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Tá bom, obrigado.